Muito bem, é um prazer imenso voltar a essa casa, né? Uma casa onde eu lecionei durante 7 anos, né, da minha carreira. Eu tive na Exalc em torno de 12 anos como professor e depois aqui 7 anos dando aula no IRI, no Instituto de Relações Internacionais. Logo no começo, quando o IRI começou, ele tinha professores vinculados à economia, direito, ciência política, história. Eu era um dos professores da economia, então eu participei da criação do IRI e também da montagem da pós-graduação. Então, para mim é uma satisfação imensa estar de volta ao IRI e à FE, onde eu fiz o meu doutorado. Eu sou produtor rural originalmente, a minha família tem uma propriedade de produção de leite no interior de São Paulo, e eu fui fazer agronomia porque meu pai fez agronomia, meus tios fizeram agronomia, todo mundo tinha uma ligação com a terra. E quando eu acabei resolvendo, no meio do curso de agronomia, eu me interessei pela área de economia e política agrícola, né? E consegui uma bolsa para ir para a França para fazer o meu mestrado em comércio agrícola, que era um assunto que eu não conhecia direito, não se ensinava isso na agronomia, não se ensinava muito da área internacional, a despeito do agronegócio ser um setor extremamente internacionalizado. E lá eu aprendi um pouco sobre negociações internacionais, né, que passou a ser a minha primeira área de especialização, os acordos do GATT, a Organização Mundial de Comércio, a inserção do Brasil no mercado mundial agrícola, né. Então, quando eu voltei da França, eu acabei sendo contratado pelo IRI, primeiro lá pela Exalc, para criar essa área de comércio agrícola, né, e de negociações agrícolas internacionais e de inserção do Brasil no mundo. Depois eu fui para o IRI, né, depois que eu fiz o meu doutorado. E aí, quando foi 2007, né, eu resolvi deixar a universidade, né. Eu tinha muita vontade de enxergar o agronegócio sob vários ângulos. Eu passei a vida inteira sempre trabalhando com agronegócio, desde que eu nasci na fazenda até hoje, né? Mas eu consegui na vida fazer uma coisa que eu acho que é um privilégio, que é olhar um setor sob diferentes ângulos profissionais, né? Então eu comecei como, digamos, produtor rural, né? Depois eu fui professor, muitos anos. Depois eu trabalhei em organizações internacionais, né? Acho que não aparece aqui, mas a um dado momento eu deixei a universidade para trabalhar no Banco Interamericano. Eu fui fazer a minha pós-graduação lá nos Estados Unidos, lá na Georgetown, que é uma ótima faculdade em Washington, e me encantei por Washington. Estava estudando a política agrícola americana na época, e pelos estudos sobre a agricultura dos Estados Unidos, eu acabei fazendo um trabalho sobre a ALCA naquela época, a Área de Livre Comércio das Américas, para o Banco Interamericano, e acabei sendo contratado. Então, passei 3 anos trabalhando com comércio agrícola num banco que era uma espécie de back-office das negociações agrícolas que estavam acontecendo na época, tá? Então foi isso, academia, propriedade rural, organização internacional, e aí em 2007 eu resolvi ir para o mundo empresarial. Comecei como presidente da União da Indústria da Cana-de-Açúcar, a única, né, que é a principal entidade do setor sucroenergético. Etanol é um dos produtos super internacionalizados, açúcar. Eu fui contratado para abrir o mercado de etanol nos Estados Unidos e na Europa. Essa foi a minha principal tarefa naquela época, e foi muito interessante, porque aí eu me envolvi com os assuntos de energia, de mudança do clima, de bioeletricidade, de bioplásticos, enfim, uma série de coisas que você faz a partir de matéria-prima agrícola, da cana-de-açúcar, que é uma cultura antiquíssima, uma cultura que está ligada ao começo da história brasileira, mas que permite que você faça açúcar, etanol, bioeletricidade, plásticos e uma série de outros produtos. Então foi uma experiência muito interessante de internacionalização dos produtos da cana-de-açúcar, né? E depois de associação de classe, eu acabei assumindo esse papel na BRF, né, que é a dona da Sadia e da Perdigão, para trabalhar na expansão da BRF na Ásia. A BRF naquela época estava com planos de comprar plantas ou de montar plantas em países asiáticos. Eu já tinha vivido na França, onde eu fiz o meu mestrado 3 anos, nos Estados Unidos 3 anos, e resolvi complementar com a Ásia 4 anos. Então, no total foram 10 anos, né, entre Europa, Estados Unidos e Ásia.
Então foi uma maneira de ver o agronegócio de todos os lados, né? A produção rural, a academia, associação de classe, empresa, organização internacional, e também olhar o agronegócio de várias geografias, né? Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia, né? Que são as principais, digamos, regiões, né? onde as coisas acontecem hoje, né? Então, realmente a vida me deu esse privilégio, de maneira que o ano passado o INSPER queria criar um centro de agronegócio global, olhando para temas internacionais do agro, e não faltam temas, né? Vocês estão acompanhando aí toda a questão de agricultura e meio ambiente nesse momento. Existe todo o tema de inovação que atinge o agro, existe o tema de segurança alimentar, de segurança do alimento, né? Então esses são os temas que nós vamos trabalhar lá no INSPER, né? E eu estou dando aula de agronegócio global para a graduação de Economia, Engenharia e Administração do INSPER, né? Um curso inteiro cobrindo agronegócio que vai começar o ano que vem. Então, na verdade, é uma volta para a academia, né? Fiquei 19 anos, saí por 10, e desde junho agora eu voltei para a academia com muita felicidade, até para poder retornar um pouco do que a vida me deu, né? Acho que essa é uma coisa que a gente sempre deve procurar fazer quando a gente acumula muito conhecimento, é ter uma chance de poder retornar, e não tem melhor retorno do que estar numa sala como essa, com 200, 300 alunos interessados em temas internacionais, né? Eu fiz isso a minha vida inteira, então é um prazer estar aqui com vocês, tá? Então aqui acho que tem um pouco de tudo. Essa fase de aliança agro, deixa eu ver se eu consigo. Aqui foi quando eu andei representando entidades do agronegócio na Ásia, que foi a fase que eu também pude estudar mais sobre como funciona a Ásia. Eu vivi em Singapura, mas cobria 10 países da Ásia. Teve também uma outra passagem aqui, quando nós criamos um think tank, né? um centro de pesquisa para estudar temas de comércio e negociações internacionais focados em agronegócio, 2002 a 2007, mas é o período que eu já dava aula na FEA e no IRI, né? E eu estou também hoje lá na Exalc, numa cátedra que foi criada para olhar questões internacionais, e nós estamos fazendo um livro sobre relações Brasil-China no agronegócio, que é um tema muito interessante, é um casamento inevitável, mas que a gente tem que estudar melhor, né? Então é isso basicamente o que eu fiz na vida. Bom, eu poderia, o Jacques pediu que eu falasse sobre comércio, né? Mas comércio é um tema muito amplo, né? Eu dava um curso inteiro sobre comércio lá nos tempos que eu tive na FEA e lá no IRI, e eu acho que eu vou preferir falar sobre um caso específico, que é o agronegócio, e uma região específica, que é a Ásia, tá? Porque são as duas coisas que eu vivi de muito perto nesses últimos anos, né? Eu não quero cobrir comércio de maneira completa, mas eu quero dar uma aprofundada nesse caso que é muito interessante, né? Por que é interessante olhar a Ásia, né? Primeiro porque a Ásia representa a maior parte da população do mundo nesse momento, né? Depois de 2100, a África deve superar a Ásia, né? Mas nesse momento a Ásia é a maior parte da população, e obviamente você tem a China número 1, a Índia número 2, mas em 2023 eles invertem de posição, a Índia supera a China, né? Então é muito importante o número de pessoas. Depois tem o número 3 do mundo, a Indonésia, com 240 milhões de habitantes, né? Então são, na verdade, entre os 5 maiores países em população do mundo, 3 são asiáticos, né? Eu acho que os Estados Unidos está à frente da Indonésia, mas depois da Indonésia, depois já vem o Brasil. Então é uma população muito grande, e mais do que isso, é uma região que roubou uma parcela do PIB dos países ricos, né? Do antigo G7, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, perderam aí em torno de 20 pontos percentuais para a Ásia-Pacífico, né? Essa foi a grande mudança de PIB que aconteceu nos últimos anos, e particularmente de 1990 para frente, né? Essa reemergência da Ásia, né? Reemergência porque a Ásia
sempre foi dominante no mundo, né? Se você voltar lá no começo da história, né, você já vai encontrar a China como um país forte e importante, um império do meio. Você vai encontrar a civilização da Índia, né, indiana. Você tem múltiplas etnias naquela região, e aquela região sempre foi uma região dominante. Ela só deixou de ser dominante durante 180 anos, aí, ou 150 anos, depois da Revolução Industrial Inglesa, quando aí sim o G7 surge, né, Estados Unidos e Europa, primeiro a Europa, depois os Estados Unidos, mais fortemente, e roubam a riqueza do mundo, ou seja, concentram a riqueza do mundo. Mas de 90 para cá ela volta é uma espécie de reconvergência ao que era antes. A Ásia volta a ser importante, né? E volta a ser importante por causa da inserção de milhares de pessoas na classe média, né? Milhões de pessoas, né? O crescimento da classe média na Ásia é muito mais profundo do que o que nós vimos no Brasil, do que o que nós vimos em outras regiões. E o país que mais puxa isso é a China, né? Nos últimos 40 anos, quase 300 milhões de chineses migraram do campo para a cidade e foram trabalhar nas indústrias, e a China se tornou hoje a grande ameaça aos Estados Unidos, né? Nós estamos assistindo, neste momento da história, a primeira guerra hegemônica do século XXI, né? Onde finalmente tem um país que confronta os Estados Unidos, que no século XX substituiu o Reino Unido, né? No século XIX quem mandava era o Reino Unido, no século XX foram os americanos, depois da guerra principalmente, quando eles saem ilesos da guerra com a indústria toda, e hoje a China está contestando os Estados Unidos. Talvez até um pouco cedo, porque não é o que eles queriam. A China não queria uma guerra comercial, mas o Trump empurrou a China para essa guerra comercial, porque ele forçou a mão em fazer ajustes, e não só ajustes em comércio, que são os mais fáceis, né? Ajustes em comércio não são muito difíceis, mas o grande questionamento dos Estados Unidos é em relação à tecnologia, à propriedade intelectual, e mesmo poderio militar, controle de internet, tecnologia de internet, etc. Então, essa guerra vai ser longa, né? Essa guerra vai marcar talvez uma mudança de poder no século que nós estamos, né? Mas o que puxa isso foi essa reemergência da Ásia e da China, né? Quando a gente olha a Ásia, eu não sei o quanto vocês são familiarizados com a Ásia, mas eu acostumei a falar com brasileiros que não tinham muita ideia do que é a Ásia, né? A Ásia tem 5 grandes regiões, né? Tem a Ásia do Leste, que é China, Japão, Coreia e a Mongólia. Tem o Sudeste Asiático, que são 10 países que formam o que se chama de ASEAN, Associação de Nações do Sudeste da Ásia. São 640 milhões de habitantes, um PIB de 2,8 trilhões e que cresce em mais de 5% ao ano. O professor Alberto é uma das pessoas que está estudando a ASEAN, né? E eu acho fundamental estudar a ASEAN, porque a ASEAN hoje é o segundo bloco econômico do planeta depois da União Europeia, né? E é um bloco não tão fortalecido quanto a Europa, né? Não tão institucionalizado como a Europa, mas é um bloco muito interessante, porque muitas indústrias hoje estão espalhadas nessa região toda. E é uma região hiperpopulosa. A outra Ásia interessante é a Ásia do Sul, né? Que é principalmente na Península Indiana, né? Lá no Oceano Índico, né? E o principal país é a Índia, né? A Índia, eu diria que é o grande país que vai substituir a China no futuro, né? A China é o presente, é hoje. O Sudeste Asiático é amanhã, a Índia é depois da manhã e a África é um pouco mais à frente. Mas é mais ou menos essa a ordem das coisas, certo? Isso já está acontecendo, isso aqui também. A Índia ainda está reemergindo, porque a Índia tem uma questão muito complicada. A Índia não tem aonde colocar as pessoas que saírem do campo hoje. Ela não tem a oportunidade que a China teve de absorver as pessoas que saíam do campo, porque 50%, 60% da população no campo é uma enormidade de gente vivendo de uma maneira miserável. A China absorveu essas pessoas nas cidades, essas pessoas ganharam renda
e fizeram esse forte crescimento da China. A Índia não tem uma alternativa industrial, a alternativa de serviços é limitada, e é um país que tem muito mais dificuldade de implementar reformas do que a China. A China teve um grande presidente chamado Deng Xiaoping, que foi o grande reformista da China. A Índia é um país como a gente é um país democrático, mas com sistema de castas, né? Então não dá para dizer que todo mundo é igual, mas com mais dificuldade de implementar reformas e muito pobre, né? E depois você tem a Ásia Central, que são os tãos, né? Acho que nenhuma pessoa sabe dizer o nome de todos os países dessa região, mas todos eles terminam com tão. Então a gente brinca que são os Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, né? A gente conhece muito pouco dessa região. E o Oriente Médio, que é muito importante para a gente, né? Tá? E é um mosaico, né? É uma multiplicidade étnica, religiosa, linguística. Quer dizer, se a gente acha que a gente tem multiplicidade aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma multiplicidade quando a gente vai para a Ásia, né? Na Ásia você encontra 4 religiões: budismo, hinduísmo, islamismo, cristianismo, com raízes profundas, né? O Sudeste Asiático, Indonésia, Malásia, são muçulmanos, Filipinas é católica, essa região é budista, né? Essa região é hinduísta, mas isso se mistura em todos os países, porque as fronteiras da Ásia não são fronteiras que foram criadas pelos povos, foram criadas artificialmente na guerra e pelas colonizações, né? A Ásia teve uma colonização muito recente. A descolonização aconteceu depois da guerra, e depois da guerra a maior parte dessas fronteiras foram definidas e elas não respeitam as etnias, né? Então é uma região extremamente heterogênea em termos econômicos, em termos de etnias, né? Mas é muita gente, mas é muito seguro. Uma coisa que chama atenção na Ásia é que você se sente seguro em qualquer cidade, mesmo nas de 20 milhões de habitantes, como é São Paulo ou outras. A gente pode até falar por que é seguro depois, mas a verdade é que é muito mais seguro que o Brasil, né? A gente se sente muito mais seguro que o Brasil, em qualquer desses países. E tem um monte de problemas geopolíticos, porque as fronteiras são artificiais, porque as etnias têm conflitos entre si, né? Então existe todo um jeito de lidar com a Ásia que com menos de 3 anos a gente não entende a Ásia, tá? Eu poderia falar também muito tempo sobre a Ásia. A única coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se vocês vão sair do Brasil, a tendência de quase todo mundo é ir para os Estados Unidos e para a Europa, né? Todo mundo fica pensando nas universidades americanas, europeias. Não deixem de considerar a possibilidade de estudar na Ásia. Tem ótimas universidades na China hoje que lecionam em inglês, né? Porque também aprender mandarim é muito difícil, mas tem universidades que lecionam em inglês. Tem ótimas universidades em Singapura, onde eu vivi. Singapura está neste local aqui, né? Singapura é um dos tigres asiáticos, junto com Taiwan e Hong Kong. Taiwan, Hong Kong e Singapura, né? Singapura está no Equador, né? Uma cidade igual a Belém do Pará, de quente. E é uma cidade moderníssima, com excelentes universidades, boas universidades na Tailândia, e vários outros países. Hong Kong também excelentes, Japão excelentes. Então eu acho que é uma coisa muito interessante você viver e estudar na região mais dinâmica do mundo. O mundo hoje não é mais eurocêntrico, é asiocêntrico, né? Já foi eurocêntrico, já foi até centrado nos Estados Unidos, cada vez mais ele será centrado na Ásia. Então isso nos traz ao agronegócio, né? O agronegócio tem um casamento natural com a Ásia, né? O agronegócio é o principal setor da economia brasileira, né? O principal setor exportador da economia brasileira, desculpe, não o número 1 da economia, mas o número 1 da exportação. Quase 50% da exportação vem do agronegócio. A gente exporta para 200 países. O Brasil é o 3º maior exportador de produtos agropecuários e agroindustriais do mundo, né? E por que a Ásia é importante para o agronegócio?
Porque cada pontinho que vocês estão vendo nesse mapa representa 100 mil pessoas. Certo? E aonde está a maior concentração de pontinhos do planeta? Dentro desse círculo. Dentro desse círculo está 51% da população do mundo. Portanto, tem mais gente dentro do círculo do que fora do círculo. Né? Essa que é a razão que essa região é tão relevante. É mais da metade da população do mundo dentro do círculo, e eu não coloquei aqui Japão e Coreias. Eu estou botando basicamente a Ásia Sul, Sudeste e um pedaço da Ásia do Leste. Né? E é uma região que tem deficiência de recursos naturais. Né? Ela tem 19% da riqueza, portanto ela tem muito menos riqueza do que tem gente, portanto é uma região com muito crescimento de renda por acontecer. Ela tem 18% da água, 23% da 18% da terra, 23% da água. Portanto, ela não terá recursos naturais suficientes para alimentar toda essa gente que está aqui. E aí que vem o casamento natural com o Brasil. Né? Então, para sintetizar o que é o mapa do agronegócio, né, eu peguei o mapa do mundo, eu adoro mexer com mapas. Aliás, eu podia fazer uma palestra agora só de mapas, que a gente começou a fazer lá no Agro Insper Global, lá a gente começou a fazer, já estamos com 100 mapas feitos aí, mas basicamente o mundo do pós-guerra, o mundo dinâmico do pós-guerra, depois da Segunda Guerra, foi um mundo capitaneado pelos Estados Unidos, que financiou a reconstrução da Europa, que financiou e manteve a construção do Japão, a reconstrução do Japão, e um pedaço europeu, que é os países da Oceania. Isso foi a região dinâmica do mundo no pós-guerra. É o G7, né? Os países mais ricos do planeta. E este resto todo aqui é o que se costumava chamar de terceiro mundo, né? O mundo em desenvolvimento, aliás, o mundo subdesenvolvido até. O em desenvolvimento surgiu depois. Primeiro se falava em países subdesenvolvidos. E para nós, hoje, o que interessa é exatamente isso. É exatamente essa região no agronegócio que nos interessa mais. Porque é onde estão as pessoas que estão se alimentando mais, que estão aumentando renda, e onde está o maior crescimento populacional. Então, o maior crescimento populacional está na Ásia e na África, a renda per capita está crescendo aqui, né? E, no caso do agronegócio, a gente tem muito do que eles precisam. Né? Então, o nosso casamento hoje vem do Oriente para o Ocidente, não do Ocidente para o Oriente, é puxado pela China e pelos países da Ásia, vai também chegar à África em algum momento. Né? A África é o futuro, né? Não é o presente. Para isso que eu estou falando aqui, comércio, investimentos, né? Ainda acontecem pouco na África, podemos falar disso depois, mas essa relação da Ásia com a América do Sul, Mercosul, Brasil, é cada vez mais forte. No momento ela é muito forte em comércio, né? E ela será cada vez mais forte em investimentos. Investimentos que virão de empresas asiáticas, né? Empresas chinesas, empresas da Indonésia, empresas da Tailândia. Isso já está acontecendo. Também de empresas brasileiras na Ásia, né? Eu participei da decisão da BRF de investir na Tailândia, na Malásia, Singapura, Hong Kong e China. Né? Então, durante os 2 anos iniciais que eu vivi em Singapura, eu basicamente trabalhei no mundo dos investimentos e não no mundo do comércio. Né? Mas o comércio é o número 1, os investimentos número 2, e mais à frente a gente vai ver muito mais de integração de cadeias de valor, né, e de cadeias de suprimentos, chamadas supply chains. Né? Um outro ponto muito importante, eu não vou entrar muito em detalhe para a gente ter mais tempo lá de debate, mas o maior programa hoje de internacionalização geográfica que está acontecendo não é um programa americano, é um programa chinês. Né? Os americanos, durante muitas vezes, fizeram programas de
presença em outras regiões do planeta, né? Os americanos construíram a OTAN, os americanos financiaram o Plano Marshall de reconstrução da Europa, os americanos fizeram o Programa das Américas, né? E vários outros, né? Os americanos tinham essa necessidade de se colocar como nação hegemônica depois da Segunda Guerra. Nesse momento a gente vê os americanos se retraindo e a gente vê a China avançando. E o que eu desenhei aqui é a iniciativa chinesa chamada Um Cinturão, Uma Rota, One Belt, One Road, Belt and Road Initiative. Eu não sei se vocês já foram expostos a isso, mas é um grande plano chinês de reconstruir a Rota da Seda, né? Não sei se vocês se lembram, mas a Rota da Seda, que marca a história da busca de especiarias da Europa para a Ásia, né? A principal figura dessa época é o Marco Polo, né? Então a Rota da Seda saía da Itália e vinha para Xi'an, antiga capital chinesa. E o que eles estão querendo fazer é repensar a rota vinda no sentido oposto, quer dizer, os investimentos chineses chegando à Ásia Central, ao Oriente Médio, e também pelo lado marítimo, entrando no sudeste da Ásia, no sul da Ásia e no lado oeste da África, né? Então, essa que é o driver, né? A China, quando ela começou a se desenvolver depois do Deng Xiaoping, o foco era investimento no país, muito investimento no país, principalmente em infraestrutura, e exportação de produtos para o mundo todo. Hoje, o foco da China é consumo no país, não é mais investimento. O ciclo de investimento reduziu muito, mas agora eles estão muito preocupados com o consumo. E no exterior eles estão não apenas querendo continuar a exportar, né, e a guerra comercial mostra isso, mas eles querem também que suas empresas se internacionalizem, né? A estratégia chamada de Go Global da China. Bom, o agronegócio brasileiro, então, ele tem uma grande representatividade no país, ele representa 20% do PIB, quase metade das exportações, 20% dos empregos. O Brasil é o terceiro do mundo, grande disponibilidade de recursos naturais. Quando eu falo agronegócio, tá? Eu não sei qual é o conceito que vocês têm de agronegócio. Alguns acham que agronegócio é grande produtor, não sei o quê. Isso é absolutamente falso, né? Isso não tem base. O agronegócio é um conceito criado em 1957 na Universidade de Harvard e nada mais é que você olhar o sistema todo que nasce a partir de produtos agropecuários, né? Então você pode ter produtos agropecuários que são alimentares, que são fibras, como algodão, alimentares como soja e milho, podem ser a borracha, por exemplo, que vem de uma árvore, né? Esses produtos todos fazem parte do que se chama de agronegócio. Agora, para que eles sejam produzidos, você precisa de insumos, máquinas, equipamentos, tratores, colheitadeiras, ordenhadeiras, adubos, né, defensivos. Você precisa processar, e essa indústria de processamento de alimentos, bebidas, roupas, etc., você precisa distribuir para chegar até o consumidor final. Então, isso tudo, esse conjunto todo, que nasce ou que está em torno de produtos agropecuários, é o que a gente chama de agronegócio. Então, o Brasil ficou grande em agronegócio porque tinha terra, tinha água, tinha clima, mas também porque fez tecnologia, né? O agronegócio não existiria se você não tivesse desenvolvido tecnologia tropical. O Alberto falou que a Exalc é um dos berços da tecnologia tropical, agropecuária tropical. Não há dúvida disso, a gente é reconhecido no mundo inteiro como sendo um país eficiente em tecnologia agropecuária tropical. A Exalc também não é única, tem experiência da Embrapa, tem muitos outros órgãos públicos e privados que fizeram essa revolução que está aqui, introduzindo diversas mudanças importantes na forma como se produz nos trópicos. A principal delas, eu acho, é a chamada integração lavoura-pecuária combinada com 2 safras por ano. Nós conseguimos reduzir o tempo que leva para produzir soja,
os dias que leva, e ao reduzir o tempo que a planta leva para produzir soja, a gente encaixou um plantio de milho no mesmo ano agrícola em quase todo o país sem irrigação. Então, uma terra que nos países frios, que na Europa, que nos Estados Unidos dá uma cultura por ano, no Brasil ela dá 2 ou 3, porque você faz na mesma terra, no mesmo ciclo de chuva, sem irrigação, você faz soja e milho, em alguns casos você faz soja, milho e gado na mesma terra. Então, essa capacidade que o trópico tem, porque tem mais fotossíntese, porque tem condições que, se corrigidas, gerarão produtividade, o Brasil foi campeão nisso, né? E então a nossa história é muito forte aqui, mas também é muito forte nisso aqui, que é muito importante. Uma migração de produtores, né? Muitos colegas meus que fizeram agronomia, Alberto e eu fizemos agronomia nos anos 80, foram para essas novas regiões do Centro-Oeste, né? Mato Grosso do Sul, depois Mato Grosso, e hoje os cerrados do Piauí, lá do Maranhão, e tudo isso aconteceu nos últimos 30, 40 anos com migração de gente competente que conseguiu desenvolver uma agricultura muito competitiva nas condições tropicais brasileiras. Então, essas são as principais razões que o agronegócio aconteceu. Agora, ele tem alguns desafios, né? Deixa eu ver se eu consigo. A gente não vai ter, nos próximos anos, a mesma facilidade que teve no passado, né? De 2000 a 2018, a nossa exportação passou de 20 bilhões de dólares no agronegócio para 102 bilhões de dólares. Ela quintuplicou em menos de 2 décadas. E nós não fizemos acordos comerciais, nós não fizemos quase nenhum esforço. Isso foi simplesmente fruto de que a gente tinha produto em volume, com preço competitivo, e o mundo precisava comer mais, porque nós acabamos de falar aqui que o mundo mudou de 90 para frente. Que os países emergentes, os países da Ásia reemergiram, a China passou a comprar imensos volumes de soja, né? Menos em outros produtos, mas soja grandes volumes, mas o sudeste da Ásia começou a comprar soja, milho e algodão, e outros países passaram a comprar carnes, e o Brasil foi se aproveitando de uma demanda crescente e cresceu sem dificuldades. O futuro não será tão brilhante, né? O futuro hoje é mais complicado. Nós estamos vivendo tempos turbulentos, estamos vivendo uma guerra comercial de 2 gigantes, né? Estados Unidos e China estão hoje em conflito comercial, né? E eu gosto de sintetizar a guerra comercial pela famosa frase que diz que quando 2 elefantes brigam, quem apanha é a grama, né? E nós somos, nesse caso, a grama. Nós somos, temos importância muito menos relevantes do que os 2 elefantes que estão brigando, em termos de PIB, de comércio, de investimento, do que vocês quiserem. Então, o Brasil corre o risco de pagar uma parte da conta, dependendo se os elefantes estão brigando ou estão dançando. Mas é uma situação muito mais complicada, comércio administrado, barganhas, como o Trump está colocando. O Trump quer reduzir o déficit comercial. Todo o sistema multilateral do pós-guerra multilateral está sendo questionado, a ONU está sendo questionada, a OMC está em reforma, o acordo do clima, os países importantes não estão aderindo. Acabamos de ver isso nessa semana, né? Quem acompanha a mídia viu algumas manifestações fortes em favor de ações mais contundentes na questão climática. A ausência de acordos comerciais, que o Brasil não tem acordos, agora acabou de assinar um acordo que ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos, que é o acordo com a União Europeia, né? Um acordo incrível, levou 20 anos para a gente negociar, mas nas últimas semanas, por conta da Amazônia, a gente vê que alguns países europeus estão reticentes a querer assinar o acordo União Europeia-Mercosul, que tem que passar pelos parlamentos na Europa. Então, não está ainda, este grande acordo que foi anunciado não está ainda resolvido, e era um acordo muito importante para o Brasil e para o agronegócio. A gente tem uma dependência muito forte por commodities, a gente não exporta praticamente
nenhum produto de valor adicionado maior, com marca país, com marca empresa. A gente é muito eficiente na produção agropecuária, mas quando sai da porteira da fazenda, quando você processa, quando você transporta, a gente perde eficiência. O Brasil ainda tem uma matriz que é extremamente dependente de caminhão, né? A gente transporta a soja a 1.500, 2.000 quilômetros de caminhão, né? E caminhões pequenos, com estradas esburacadas, porto congestionado. Então, a parte de infraestrutura não segue a eficiência que se conseguiu na produção rural, né? E a nossa presença internacional é pequena. A gente hoje tem grandes questionamentos em relação à sustentabilidade percebida do agronegócio. Por que percebida? Porque os fatos não são o que a gente viu pela mídia, né? A mídia, hoje, se você andar pelo mundo todo, depois dessas queimadas, existe uma percepção que a culpa do desmatamento é o descontrole da agricultura, né? Quando, na verdade, o problema é muito mais crítico e não é de origem agrícola, é de origem ligada com a propriedade da terra, né? Com terras devolutas, invasões, grilagem e coisas que é o descontrole do uso da terra, né? E principalmente do legal versus o ilegal. A gente pode falar disso depois. Internacionalização de empresas muito limitada, poucas empresas fora do Brasil e falta de uma visão estratégica, né? Quando a gente vive na Ásia, a gente entende o que é visão estratégica. O chinês, por exemplo, quando ele vem investir aqui no Brasil, ele não espera ganhar dinheiro em 3, 4 anos, né? O governo da China não pensa no ciclo do presidente, né? Ele pensa no ciclo de uma geração, de 2 gerações, né? Por exemplo, eles acreditam que vão fazer a ferrovia que vai ligar Pacífico a Atlântico na América do Sul. Essa ferrovia chamada de bioceânica, né? Esse é um projeto estratégico chinês. Por que é um projeto estratégico chinês? Porque eles sabem que vão precisar comprar commodities e minerais aqui. Eles não querem depender de ter que passar pelo Canal do Panamá, pelo Estreito de Malaca, né? Se a gente voltar aos mapas, né? Deixa eu pegar um mapa grande, né? Se você só consegue tirar produto para o lado de cá, né? Esse produto hoje ou passa pelo Estreito de Panamá, ou ele dá a volta na África e tem que cruzar o Estreito de Malaca aqui, né? Então, o que a China quer fazer? Ela quer fazer ferrovias aqui, né? Ela está pensando em fazer um segundo canal igual ao do Panamá na Tailândia. Ela está pensando em fazer um segundo canal aqui na Costa Rica e está pensando seriamente numa ferrovia que cruza a América do Sul inteira, né? Quer dizer, isso é a visão estratégica chinesa. E não é uma visão para 5 anos ou 10 anos. É uma visão para um mundo que eles estão enxergando bem mais à frente, né? Então, nesse contexto, né, que eu falei aqui, quer dizer, que eu falei o seguinte, que tem coisas muito positivas que aconteceram e tem grandes desafios daqui para frente, né? A gente vai ser a região que vai mais gerar excedente no mundo, tá? Não há dúvida disso. Nós hoje já somos mais importantes do que a América do Norte na área do agronegócio, né? Há uns anos atrás, né, quando eu fiz agronomia, né, nós sempre pensávamos nos Estados Unidos como o grande produtor agrícola do planeta e o grande exportador, e nós pensávamos na Europa como o grande mercado, né? Vocês vão ver por aqui que as coisas se alteraram, né? Hoje, o Brasil tem muito mais potencial do que os Estados Unidos de crescimento de oferta, e a Europa foi substituída pela Ásia como demanda, né? E isso aconteceu nos últimos 20 anos. O agronegócio gera, então, portanto, um superávit muito grande. Os outros setores da economia têm tido déficit há praticamente 15 anos, né? De maneira que o saldo, se a gente pegar o saldo entre agro e outros setores, a gente vai ter um saldo de 58 bi. É por isso que a gente costuma dizer que o agronegócio é o principal pilar das contas externas brasileiras, porque ele garante ao Brasil, já há muitos anos, um saldo comercial positivo e crescente,
né? Os produtos que a gente exporta, eu não quero entrar aqui em detalhe, no meu curso de agronegócio eu pretendo tratar deles todos, um por um aí, mas são basicamente, inicialmente eram essencialmente produtos tropicais, né? O café, por exemplo, foi o principal produto que fez São Paulo ser o que é, né? São Paulo deve muito da sua história à produção de café e à exportação de café, que o Brasil até hoje é o primeiro exportador, mas o café já não é mais o primeiro produto da pauta. Hoje o primeiro produto da pauta é a soja, né? Depois vem as carnes, depois vem açúcar, etanol, depois vem celulose, e só mais à frente vem o café, né? Mas a gente ficou um país muito importante na produção e na exportação de várias commodities e exportando para muita gente também, exportando para dezenas até centenas de países. Esses são os principais produtos, né, que eu falei: soja, carnes, florestal, açúcar, etanol. O café está aqui, é o quinto da pauta, né? O sexto já vai superar o café logo logo, né? O milho está crescendo absurdamente e o algodão também está crescendo muito, né? Então a pauta brasileira do agro é essa. Não são mais do que 10 grandes commodities, né? A gente não tem muita diversidade, mas nesses produtos a gente tem muita presença, né? Quando a gente trabalha em agronegócio, as pessoas param para ouvir o Brasil, né? Em outros setores da economia, o Brasil não é relevante lá fora, mas em agronegócio a gente é relevante, as pessoas conhecem muito da nossa história e querem saber para onde a gente vai, né? Por isso que a Amazônia também hoje é um tema tão importante, porque é um tema que pode representar uma agenda muito negativa de imagem para o Brasil. O principal destino nosso da exportação, não precisa nem dizer, é a China. E mais do que nunca nos últimos 2 anos, porque aqui começa a guerra comercial, né? E a guerra comercial fez com que os americanos fossem taxados pela China, e a taxação dos Estados Unidos abriu o mercado para o Brasil, né? Então, houve esse forte crescimento, onde a China sozinha, a China com Hong Kong, né, que eu faço a conta junto, porque Hong Kong hoje, muito do que vai para Hong Kong entra para a China, então vale a pena olhar. E então esses dois países juntos chegam a quase 40 bilhões de dólares, quase 40% da pauta brasileira, do agro. E a mudança geográfica que eu falei para vocês, em 2000, né, 45%, quase metade da exportação ia para a Europa, hoje é só 20%, né? A China hoje é 38%, os outros da Ásia 13%, né? E então mais de 50% vai para a Ásia. A gente vê também um crescimento muito importante no Oriente Médio, né, de 5% para 7%, na África alguma coisa, Oriente Médio, e a gente vê uma queda da importância dos Estados Unidos como destino do agro. Então, quando a gente fala que o Brasil vai fazer um acordo com os Estados Unidos, para o agronegócio não tem muita coisa nisso, né? Para o agronegócio interessaria muito mais um acordo com a Ásia, né? Se a gente pudesse ter um acordo, se a gente pudesse optar por um acordo, né, para o agronegócio, seria mais importante fazer uma negociação com países da Ásia do que com países europeus. Obviamente que o grande destaque da pauta é o complexo soja, né, a soja em grãos, que é o principal produto da pauta, que o Brasil hoje é número 1, conforme eu disse. As carnes têm um pouco mais de dificuldade, elas não estão conseguindo ganhar partes de mercado, em parte por problemas de imagem, problemas de sanidade e problemas de habilitação de plantas, né, de autorização para exportar, né? Então as carnes não têm grande sucesso. O etanol no passado foi muito bem, mas nos últimos anos a indústria entrou em crise. Nesse momento o setor sucroenergético está com dificuldades para exportar etanol e para exportar açúcar, né, também. Quem está indo muito bem é o algodão, milho, celulose e tal, né? Obviamente eu não vou detalhar isso, mas é muito interessante. Eu só queria falar que a guerra comercial
nasce desse imenso déficit comercial que os americanos têm com a China, né? 375 bi. A China exporta 505 bi para os Estados Unidos, os Estados Unidos exporta 130 para a China. Foi isso que fez com que o Trump resolvesse taxar a China, né? Porque ele quer reduzir esse déficit em pelo menos 100 bilhões de dólares nessa primeira negociação, né? O America First é basicamente isso, né? É comprar prioritariamente de empresas americanas nos Estados Unidos, né? Então, obviamente que se tiver um grande acordo entre os Estados Unidos e a China, né, no momento o Brasil se beneficia da guerra, no sentido que a nossa exportação aumentou bastante depois da guerra comercial, e a exportação dos Estados Unidos para a China caiu bastante, né? Quer dizer, teve uma transferência aqui, não sei se vocês estão vendo isso, teve uma transferência de aí, pelo menos 15 bilhões de dólares que saíram do comércio Estados Unidos-China para o comércio Brasil-China, né? E muito disso é soja, né? Mas tem algumas outras coisas. A gente também ganhou em algodão, ganhou um pouco em outros produtos, né? A balança comercial brasileira para a China dá uma explodida, a balança comercial dos Estados Unidos para a China despenca, né? Agora, qual que é a grande questão que se coloca? Esse aqui é o caso da soja, né? A soja deu uma disparada, a soja brasileira para a China disparou, a soja americana para a China caiu, porque tem uma taxação, né? Mas a grande questão que se coloca, né? E é isso que eu tenho dito já em vários artigos, né? Vocês podem encontrar lá pelo LinkedIn meus artigos todos que eu penduro lá, e eu escrevo muito sobre os Estados Unidos e China. Eu fiz artigos para a Folha de São Paulo agora, fiz uma série de quase 100 artigos durante 4 anos, né? 2 artigos por mês, aos sábados, sempre escrevendo da Ásia, né? Nesses últimos tempos. Escrevi muito sobre esse assunto. A guerra comercial Estados Unidos-China, né? Pode gerar um grande acordo, né? E se eles fizerem um grande acordo, esse acordo pode ser feito em cima de acesso a produtos que a gente é muito competitivo, mas talvez não consiga vender. Então eu me preocupo muito mais com o acordo que pode sair entre os dois grandes do que com a guerra em si, porque a guerra em algum momento ela vira acordo, né? Ela não vai ser eterna, ela vai, em algum momento, tanto pela visão que o Trump tem de negociação como que a China sempre teve, os chineses são ótimos negociadores, né? Eu acho que vai chegar num grande acordo, e o que me preocupa é esse momento que eles se acertem entre si e a gente pague a conta. Então essa aqui é a situação. A nossa pauta com a China é muito baseada em apenas 3 produtos, né? A gente é muito forte em soja, né, que é 40% da pauta, minério de ferro, que é todo esse esforço que a Vale do Rio Doce fez para ser a maior exportadora de minério do mundo, o destino era principalmente China, e petróleo, que o Brasil também exporta bastante para a China. São os 3 produtos que representam 90% da pauta, 80% da pauta. Então, só para fechar aqui, o desafio que a gente tem, né, como agronegócio, o nosso case que eu falei aqui, o nosso desafio primeiro é a competitividade, né? Sempre será a competitividade. Quando você produz commodities, a questão de custo é muito importante, né? A produtividade da atividade é muito importante, e a infraestrutura, né? Que é o nosso calcanhar de Aquiles maior hoje, é a infraestrutura. A segunda área que é fundamental é acesso a mercados, é a gente conseguir negociar acordos comerciais, bilaterais, regionais, multilaterais, defender nossos interesses lá fora, né? A terceira área importante que eu acho é a adição de valor, a gente sair de uma armadilha onde a gente só exporta produto básico e passar a exportar mais produto de valor adicionado, como, por exemplo, em vez de exportar soja que vai até a China para alimentar suínos e aves, né? O principal uso da soja é fazer farelo. Farelo é parte da ração, é a parte proteica da ração dos animais. E aí eles vão produzir suínos e aves na China. A gente deveria brigar para nós exportarmos mais carne e, com isso, aumentar o valor adicionado da exportação.
pelo menos 4, 5, 6, até 10 vezes. Né? Entre exportar soja e exportar carne, a gente aumenta bastante o valor e pode, inclusive, diferenciar os produtos com marca e tal. Melhoria de imagem Brasil, né? Acho que esse assunto é muito presente nas últimas semanas, né? A gente hoje virando o vilão da floresta equatorial, né? O país que pela mídia, pelo menos pela mídia social, é apontado como o pior case do planeta, e a internacionalização, porque a gente tem muito pouca presença internacional de empresas, de marcas, de pessoas, né? Tirando o Itamaraty, né, que tem que estar presente, porque tem as embaixadas, a gente não tem muita presença de setor privado e não tem também quase nada de esforços de diálogo e de comunicação. Então a gente tem muito sucesso na produção, graças a isso a gente ganhou muito espaço no mercado, mas tem desafios muito importantes para a gente manter essa posição e continuar crescendo no mundo.